Bom dia, pessoal! Amanhecemos na beleza, mais uma vez. Essa semana vocês devem estar cansados de ver meu rostinho aqui, né? Eu espero muito que não, porque está sendo muito legal fazer essa série de programas com mulheres aqui da nossa cidade, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, que foi dia 8, mas a gente fez a semana inteira porque a gente merece. Hoje a minha convidada é super especial, como todas foram, mas recentemente a gente teve uma história com ela, que várias pessoas ajudaram. Quem me acompanha muito nas redes sociais viu que eu organizei uma ação entre amigos em prol da mãe da Dani, da Ganache, que é a minha convidada hoje. Então o programa de hoje vai ser para ela contar para vocês um pouco da história dela, como foi com a mãe dela. Mas essa não foi a única história de superação dela, é uma vida de superação, né? Uma vida inteira. Uma vida inteira. Então vocês vão conhecer um pouco hoje quem é a Dani, que muita gente ajudou, foi uma bênção, mas nem conhecia a Dani, foi de bom coração mesmo. Então a gente vai começar desde lá da infância, resumindo, até chegar hoje a carinha dela. Porque eu tenho certeza que vocês vão tirar lições preciosas de tudo aquilo que ela viveu. Eu sei que você tirou muitas lições, né? Muitas. Você tá no processo ainda, né? Tô vivendo, né? E aí, então, eu tenho certeza que vai ser benção para vocês. Dani, muito obrigada. Eu que tenho que agradecer pelo convite. Por você ter topado. Em cima da hora, gente. É sempre em cima da hora. O pessoal que topa as minhas entrevistas são a ponta firme, porque eu ligo num dia para a entrevista acontecer no outro dia. Então, foi assim. Obrigada mais uma vez. E vamos contar um pouquinho da sua história. Como foi a sua infância primeiro? Eu soube agora, gente, que ela não é andradense pra mim, que ela era daqui. Então goiana, conta um pouquinho. Eu sou goiana, nem a Rafa sabia. Muita Não. gente não sabe de nada. A infância foi bem difícil, né? Foi de superação também. Pra mim, pra minha mãe. E eu vivi alguns momentos, alguns relatos e eu lembro de muita coisa que a minha mãe falava. Mas meu pai, ele era árabe, de lá da Síria, a família dele inteira de lá, turco, tem sangue turco aqui na veia, purinho. E aí ele nasceu lá com a família, veio embora pro Brasil. Se eu não me engano, foi no Goiás mesmo que eles já escolheram para viver. E ainda ficou uma tia minha lá na Síria. Mora lá com a família. Você tem contato com ela? Não, nenhum. E meu pai, ele era casado, ele veio com a esposa dele e teve 2 filhas, que são as minhas irmãs por parte de pai. E a esposa dele, na época, não se acostumou com o clima, com nada do Brasil. É totalmente diferente, né? Ele falava que ele tinha muita vontade de ir embora. E ela foi embora com as 2 meninas, ficou alguns anos, elas nasceram aqui e ficou alguns anos e foi embora. Chegando lá, ela quis refazer a vida dela, mas ela não quis as meninas. E ela abandonou na casa da minha tia, que é a irmã dele, que mora lá, e falou que não queria. Queria reconstruir a vida dela, mas sem as 2 meninas. Inclusive, uma é deficiente, que é a que mora hoje comigo, né? E a outra é a Cibele. E meu pai, aqui no Brasil, ele ficou desesperado. Foi quando ele conheceu minha mãe. E minha mãe, na época, tinha uma casa e vendeu. Foi quando tudo começou. Vendeu para pagar as passagens e trouxe elas. A Cibele, ela veio com 4 anos. Minha mãe cuidou. E a Simone com 5. Elas não falavam nada em brasileiro. E minha mãe sofreu bastante. Nessa época você não tinha nascido ainda? Não tinha nascido ainda. E ele era extremamente violento. A gente presenciava cenas de muita violência, de muita agressão. Aí depois nasceu a Gabriela, que é minha irmã por mãe e pai, e depois veio eu. Você minha é mãe, caçulinha? sou caçula. Minha mãe falava que ele tinha melhorado um pouco na minha gravidez, melhorado a violência. São coisas horríveis que ele fazia, que ela contava. Isso te marcou de alguma Bastante. forma? Você vê reflexos disso hoje ainda? De ter presenciado essas cenas de violência? Muito. Eu não gosto de ver e nem gosto de ver muita pessoa muito bêbado, tipo, embriagado. Eu não gosto. Porque a pessoa nunca é só violenta, né? Tem mais coisas. Não, tem o que marcou a nossa infância, principalmente a das minhas irmãs, que eram mais velhas, que presenciou algo mais, era os finais de semana. Porque aí ele saía, a minha mãe fala, se deu alguma coisa errada lá, eles contavam tudo na gente. Era um pesadelo. A história da minha mãe é parecida. Teve um pai violentíssimo.
eu não era nascida, mas a minha mãe sempre falava. Eu não gostava muito de entrar em alguns detalhes, eu lembro de alguns relatos, porque quando ele faleceu eu tinha 7 anos. E a minha mãe fala que uma vez ela estava grávida da Gabriela, que é minha irmã, e ele tinha batido tanto nela que ele teve que tirar ela da cidade porque ela estava inteira roxa. Misericórdia. Porque os hematomas, se alguém visse, então ela não conseguia esconder. Se chegava visita... desculpa que ele desse, que é colado. Não tinha. E aí, ela pediu uma libertação na vida dela. Ela falava, Daniela, falava pra gente, eu pedia pra Deus me libertar, mas eu nunca pedia a morte. Deus, ele sabe de todas as coisas. Hoje eu vejo isso. E a única forma que ele achou de libertar minha mãe foi pela morte. Mas também foi trágico. Ele morreu assassinado lá no Goiás, em Anápolis, na cidade que eu nasci, por pistoleiro profissional. Meu Deus. Ninguém sabe até hoje, no dia de Natal. E é assim, é uma data muito marcante. Apesar disso tudo, depois que ele faleceu e tudo mais, você sentia a falta dele ou você sentiu que foi um alívio? Eu sinto até hoje a falta dele. Eu perdoei o meu pai. Eu acredito que... Não sei se era... Não sei. Eu vou te falar que ele tinha motivos? Não tinha. Violência não tem motivo. Agressão não tem motivo. Tratar mal a família não tem motivo. Ele não tinha motivo pra fazer isso. Porém... Eu não tô aqui pra julgar, entende? Eu tô aqui pra fazer o meu papel de ser humano. E hoje, mais do que isso, depois de todo o processo com a minha mãe, eu consigo ver isso. Que eu não posso julgar ninguém. O meu dever aqui é amar. Sim. Amar sem medida. E é isso. E aí, eu sinto falta dele, independente do que ele era, do que ele foi. Ele me chamava de Habib, eu era o Habib dele. Ele tinha luxo comigo. E eu amava meu pai simplesmente por ser o meu pai. É o que Deus nos ordena, né? Exatamente. Porque tem uma parte na Bíblia que fala, né? Que a gente vê o cisco no olho do outro, mas não vê a trave que tá no nosso olho. Não. Isso é o julgar, né? Você não sabe o que tá acontecendo. Por pior que a pessoa seja, talvez ele tenha tido uma infância pior ainda, né? Teve, porque isso aí veio do pai, né? Se você visse ele contar os castigos que eram na Síria, o que eles faziam com as meninas lá, são coisas assim... horrorosas, coisas de... A gente não consegue nem imaginar, deve ser coisa de filme, né? Coisa de filme, coisa que você fala assim, isso aqui não existe, mas existe, Rafa, existe. Ah, misericórdia. Existe. Ô Dani, e aí, depois que seu pai faleceu, sua mãe voltou para Andradas? Depois que meu pai faleceu, a gente morou um tempo em Uberaba, que ela tinha alguns amigos lá, ela viveu um tempo lá, foi quando ela conheceu ele lá, né? E ela quis voltar, a gente teve uma casa lá. E aí, depois de um tempo, ela quis ficar perto da família dela, que é a família toda daqui. Aí a gente veio. Faz 20 anos. Vocês estão aqui? 20 anos. E ela foi bem recebida ou foi muito julgada? Foi bem recebida. Foi bem recebida. Pela família, foi bem recebida. Graças a Deus. Minha mãe gostava de ter as coisas dela, não depender de ninguém, fazer tudo certinho. Então, não tinha o que falar, né? E você casou super nova? Muito. Quantos anos você tinha? O único relacionamento da minha vida. Eu tinha 15 anos. 15? Eu tive a Micaela com 16 anos. Meu Deus. Hoje a gente vê que com 15 anos a gente não tem cabeça pra nada. Nenhuma. Mas gerou bom fruto para os seus filhos. Com certeza. Faria de novo por eles. Sim. Por ela, pelo Davi, com certeza. E faz quanto tempo que você tá sozinha? 2 anos. A Ganache veio antes? A Ganache veio um pouquinho antes da separação. Veio em dezembro, né? De 2019. E a minha separação foi logo depois, foi em maio de 2020. Mas a gente já não vivia bem. Na verdade, quem conhece um pouco da minha vida já sabe o tanto que eu lutei. Família é pra amar, é pra sempre. Eu creio na família, eu creio no casamento. Mas infelizmente comigo não deu certo. Não tem como um só querer Não pelos tem dois, como. né? Eu quis, por muito tempo, eu lutei sozinha. Mas não deu certo. Entendi. Essa data que você falou foi quando você abriu a loja? 2019 foi quando abri a loja, em Mas dezembro. Você sempre fez doces? Sempre fiz doce.
Doce mais ou menos uns 10 anos que eu faço. 10 anos. E aí você vendia de casa em casa? Vendia no trabalho. Eu sempre quis empreender, né? É o sangue de turco aí. Não queria trabalhar pros outros. Sim. Só que aí eu precisava trabalhar fora. E aí eu fazia os doces pra ter uma renda extra, pra ter um dinheirinho, pra comprar uma roupa, pra fazer alguma coisa. E aí eu ia por outros caminhos, por falta de direção a Deus. Fui abrir uma loja de roupa e o doce já estava na minha vida, em vez de já ter aberto a loja de doce. Quem conhece sabe, foi lá na Rua do Precinho, abri a loja de roupa. Como é que chamava a tua loja? Loira Morena Modas. Olha só! Loira Morena. Não tem uma morena. Pois é. E aí, quem conhecia os doces, ia lá na loja de roupa pedir doce. Legal que a gente é tão teimoso, Olha né? só, aí um dia eu falei assim, Deus, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, mostra o que o Senhor quer na minha vida, que eu não aguento mais, dá passo errado. E aí o amor pelo chocolate foi crescendo. Aí foi crescendo, nossa, cada dia mais. E você me conta que desde criança você sempre fez doce, Desde criança. A caçula, eles pediam pra mim fazer sobremesa. Mousse de maracujá, pavê, a minha mãe pedia pra fazer. Você aprendeu com quem? Você aprendia com a sua mãe ou era sozinha, ia pegando receita. Na época, vinha aqueles leite condensado com receitinha atrás. Sim, você lembra? No rótulo. De latinha. Não tinha de caixinha ainda. Mas não sei se tem a receita, né? Atrás. Não sei, depois mas antigamente tinha. E aí seguia por lá. E dava certo. Muito certo. O tanto que chegou até hoje, né? Deu certo. E aí você, de primeira, você já montou o ponto lá onde era na Marulanzani? Não. Aí eu comecei ainda. Eu trabalhava quando estourou. Eu trabalhava na época na Refrigeração Martins. Estourou lá. E aí com o pão de mel também, que aí ficou muito conhecido. O pessoal vem de fora pra buscar. E eu criei uma receita do pão de mel. Eu falo que Deus me deu uma receita. Eu nunca tinha feito pão de mel. Eu não gostava de pão de mel porque eu não sou muito fã da canela. Mas quem come pão de mel não tem como não gostar. É tudo meio dosado, super suave. E aí estourou ali. Aí eu não sabia se eu trabalhava na Refrigeração Martins ou se eu mexia no meu telefone. O teu bico passou a cobrar mais tempo do que o seu trabalho principal. Aí eu não achei justo eu sair, né? E aí eu fiquei ainda um tempo em casa, mas eu já tinha um desejo do coração de ter uma loja. Foi quando surgiu a oportunidade de criar a Ganache, de montar a Ganache. Não tinha esse nome ainda? Não tinha. Era só os docinhos da Dani. Não tinha nem docinho. Chocolate, o pão de mel da Dani. Ô Dani, e voltando um pouquinho pra sua vida pessoal, você tem uma irmã que é deficiente. Tem. Qual que é a deficiência dela? Ela tem uma deficiência mental. A mente não se desenvolveu. Não é a síndrome de Down. Hoje, se você for pesquisar, eles vão falar que é aquela... Eu não sei se é uma doença que dá através de gato, eu não lembro o nome. É uma mente que ficou paralisada ali na infância. Ela é normal, ela fica sozinha se eu preciso sair um tempo, ela come sozinha, ela toma banho sozinha, mas a mente não desenvolveu, é que nem uma criança. Eu tenho 2 crianças em casa, o Davi eu ia te perguntar e ela. agora, você é como se fosse mãe dela agora. Como se fosse mãe. E você sente alguma, como mãe de um deficiente, qual que é a sua dificuldade hoje? É muita responsabilidade. Eu imagino. É muita. Agora é o triplo, porque é a loja, é a casa, é o Davi e ainda tem a Simone. Ela precisou de educação especial? Tudo? Ela vai na PAI, eles estão dando toda uma assistência. Sim, suporte. Com começo da doença da minha mãe, eles estão vindo, inclusive eles vieram essa semana, estão dando todo o suporte. Que bom, graças a Deus. Ter ajuda é sempre bem-vindo, ainda mais quando é ajuda especializada, né? Sim, com certeza. E agora a gente vai entrar num assunto delicado. Se você quiser, claro, se sentir à vontade, eu queria que você contasse um pouquinho desse processo que você passou com a sua mãe. Foi muito rápido, né? Eu lembro certinho da Dani me mandar mensagem: Rafa, minha mãe não tá bem, ela vai no médico. Eu lembro disso, das primeiras conversas nossas. Muito rápido. Às vezes eu vou me emocionar, né? Não tem problema. Porque no final é bem difícil pra mim. Mas a minha mãe começou a ficar doente em outubro. Na verdade, o ano passado foi um processo inteiro, assim. Ela tava cega de um olho direito, eu não sei se eu cheguei a comentar pra você. Não.
o olho inteirinho de catarata. Chegou a tampar e ela não falava pra mim. Aí um dia ela só falava assim que tava embaçado. Aí a gente marcou uma consulta ali no doutor. Ele olhou e falou assim, mas a senhora perdeu 95% da visão. Ela era mais de guardar as coisas pra ela? Era, não falava. E aí a gente foi no médico e tudo, e eu corri atrás da cirurgia pra ela. Eu consegui, ela falava, não, Daniela, deixa quieto. Eu falei, mãe, você vai conseguir. E a gente fez as 2 cirurgias lá em Poços, graças a Deus, sem custo nenhum. Que bom. Eu esperei, eu levei, eu fiz o que eu pude. E quando tinha acabado de fazer o segundo olho, ela começou a sentir dores. Isso foi em outubro. Dores nas costas. Na verdade, ela já tinha parado um pouco de se alimentar, mas eu achava nesse ponto que era por causa da idade. Sim. Porque idade, calor, às vezes eles não querem comida. Ela já sempre foi ruinzinha pra comer. E aí ela ligava pra mim, eu lá na loja, você vai vir que horas? Ligava o dia inteiro. Era o meu amor inteiro. Será que ela já sentia que ela não estava bem? E não queria mexer pra não descobrir alguma coisa? Ou você acha que não? Era o jeitão dela mesmo? Não, era o jeito dela, Rafa. Ela não falava, ela não gostava de reclamar. E aí ela falava assim pra mim assim, você vai vir que horas? Traz banana pra mim, traz isso pra mim. Aí eu falei assim, eu levo, mãe. Assim que eu saí, eu levo. Aí passava no mercado, comprava. Aí ela deixava de comer a comida pra comer a fruta ou alguma coisa assim. E começou a emagrecer. Em outubro veio as dores. E aí foram constantes. No começo ela não reclamava muito, mas aí depois ela começou a reclamar porque ela começou a tomar tudo que tinha lá dentro de casa. E não resolvia. Pra você ter ideia, 3 comprimidos de diclofenaco de uma vez. Não resolvia. E aí foi no médico a primeira vez, no posto, aí o médico receitou remédio pra gases, aí tomou uma semana e não melhorou. Aí depois voltou de novo, receitou pra coluna. Aí eu lembro que ele chegou a dar injeções pra coluna, porque pra coluna é injeção mesmo, né? Tomou uma semana, na outra semana tomou a segunda injeção e não melhorou. Falei, mãe, agora tá errado, eu vou lá com a senhora, porque a senhora não tá falando, ele não tá pedindo exame e tá errado. Isso que eu ia falando agora. E tá errado, exames, não pediu né? exame. Aí eu fui com ela ainda no posto, antes de trabalhar, foi bem cedinho, eu falei pra moça do posto lá do Rio Negro, onde a gente morava, falei assim, minha mãe já veio, já tratou disso, tomou todos os remédios e não melhorou. Pede pra ele, eu não vou poder ficar na consulta, fala pra ele dar um exame pra ela, por favor, porque não tem. Ela tá tomando remédio sozinha lá em casa. E ele pediu um ultrassom da parte do abdômen. E eu acho que foi um exame de sangue, urina, mais ou menos isso. E a gente fez. E nesse dia que eu levei ela pra fazer, ela não conseguiu nem esperar o exame de dor, sentada. Ela ficou dentro do carro. E aí eu já peguei o resultado na hora, levei ela embora e fiquei com o resultado na mão. Eu abri o resultado e Tava sozinha? Eu tava sozinha. E vi, só que eu não sou médico, eu vi algumas coisas que tinha lá. Só que o que eu fiz? Eu peguei, mandei pra um doutor aqui, é amigo meu, não sei nem se eu posso falar nome, né? Eu acho que nem é. E mandei, e aí falei assim, doutor, era final de semana, ia ser um feriado numa segunda-feira, eu não lembro do que era. Ia ter feriado e não ia dar muito certo de achar médico. Ele só falou pra mim assim, Dani, corre com a sua mãe porque não é coisa boa. Caiu uma bomba. Foi. Só que a bomba veio depois, porque aí ela tava com muita dor, os remédios não tinham cortado. E aí eu levei ela no pronto atendimento, já com o exame na mão. A médica olhou em mim, falou pra mim assim, e ela tava passando soro, falou assim, a sua mãe, só com aquele exame de ultrassom, sem exame avançado, sem nada, a sua mãe tá com câncer. É um câncer de cabeça de pâncreas, o mais avançado que tem, já tá com metástase no fígado. Nossa. Eu sei rápido, porque ela falou desse jeito pra mim, eu comecei a chorar na onde eu tava sentado ali, eu não acreditava. Ela falou assim, você tem que ficar calma. Eu falei assim, como? Que jeito? Desse jeito? Foi desse jeito que ela me falou. Foi desse jeito. Aí ali pra mim desabou o meu mundo. Acabou ali. Eu chorei o final de semana inteiro, não contei pra ela não sabia. Eu não contei porque não tinha como falar sem ter uma outra
um outro olhar de um outro médico especialista. Era final de semana, como é que eu ia falar pra ela uma coisa dessa daí? Ela, eu né? poupei, eu não falei, eu guardei pra mim. Aí ela falava assim pra mim assim, o que a médica disse? Se você tá chorando, porque alguma coisa errada. Não é, mãe, é porque você tá com dor. E aí eles já mandaram eu procurar a Cacom. Eu fui na terça-feira atrás do atendimento da Cacom. A Cacom pegou ela sem biópsia, porque eles falam que o câncer de pâncreas não precisa de uma biópsia. Mas a gente acabou fazendo a biópsia. Eu sei que o processo foi muito rápido. Isso em outubro. Em dezembro ela já estava acamada. Mas ela ainda andava. Levantava para comer, levantava para ir no banheiro. Quando foi marcada a biópsia dela dia 7 de janeiro, a minha mãe não levantou mais da cama. E nesse processo, eu tive que optar entre ficar na loja e cuidar dela. Até tinha uma pessoa me ajudando na loja, né? E a pessoa não pôde ficar mais. Isso foi uma semana antes de dezembro, do Natal. E aí eu falei assim, você não pode ficar, tudo bem, eu vou escolher minha mãe. E eu fechei. Eu não quis mexer em nada lá. Não quis mexer no ponto. Eu só desliguei as geladeiras, arranquei tudo que tava lá. Eu sei que aquele dia foi o maior desespero, porque eu vi meu sonho assim, ó, indo embora. A tua atitude foi muito honrada. Muito honrada. Você largou tudo pra cuidar da sua mãe. Eu larguei. No momento, eu não entendia. No momento, eu não entendi. Você chegou a ficar revoltada? Cheguei nesse primeiro momento. Nesse primeiro momento de ter que ficar lá dentro de casa e fazendo o serviço de casa. Eu falava assim, Deus, isso aqui não é pra mim. Não por cuidar dela. Sim, Quem é dona de casa sabe. Eu falava pra Deus, é muita inteligência pra ficar aqui. É muita coisa pra fazer. Mas a minha mãe precisava de mim. E daí depois, Deus foi acalmando meu coração, sabe? E aí eu fechei a loja, tirei, desliguei tudo de lá. E aí chegou no dia da biópsia, a minha mãe já não levantava mais da cama. Aí ela não levantava nem pra tomar banho. Aí eu tinha que dar banho nela, eu lavava o cabelo dela, eu fui atrás de fralda, ela não conseguia comer. E foi assim, até o fim. Mas o fim foi muito difícil. Ah, eu imagino. Ela morreu nos seus braços, praticamente. Ela morreu segurando a minha mão. A minha mãe morreu na minha frente. Mas eu quis ficar. Eu falei pra ela que eu ia ficar até o último suspiro dela e eu fiquei. Até o último. Cumpri até no momento que fechou a cova, eu fiquei lá. Eu já não tava aguentando mais, porque foram 7 dias dentro do hospital, dia e noite. Eu só vim embora um dia, numa sexta-feira, que a pastora da igreja pagou uma pessoa pra dormir pra mim. Porque ela falou, Daniela, você não vai conseguir. Era como se não tivesse vida ali dentro, né? As enfermeiras chegavam e falavam pra mim assim, você não vai trocar, você não vai. Eu falei, não, eu vou ficar. E aí chegou minha mãe morreu no sábado. Eu vim pra casa na sexta-feira, de sexta pra sábado, mas eu vim muito à noite. Eu vim pra ver como tava a Simone, pra comprar as coisas de comer lá dentro de casa e pra pegar roupa. Eu já sabia que minha mãe ia, mas a gente não quer acreditar. Não. E aí eu saí na sexta-feira à noite e ela já não tava mais falando. Ela já tava com o respirador. E aí eu falei pra ela assim, mãe, eu vou lá em casa ver como que tá lá. Eu vou cuidar da Simone, vou ver as nossas coisas, a senhora me espera que eu vou voltar. Eu falei no ouvido dela, a senhora me espera. E ela me esperou. Ela morreu no sábado. Olha só. Morreu no sábado. Em algum momento você se sentiu desamparada? Por pessoas, sim. E por Deus? Por Deus, não. Porque foi ele que cuidou de mim. Ai, eu tenho certeza. Essa oportunidade de estar aqui hoje é porque eu falei pra ele que eu queria testemunhar o que ele fez pra mim. Isso é uma oportunidade, Rafa. É uma oportunidade. Ele é o pai perfeito, né? Ele cuidou de mim. Ele levantou pessoas pra cuidar, inclusive a sua vida. Ele levantou pessoas que trabalham no mesmo ramo que eu. A Selma, que foi incrível comigo, o esposo dela. Eu tenho que falar, entendeu?
Outra pessoa que trabalha também na área de confeitaria que eu nunca tinha conhecido, a Letícia Fernando. Eu nunca vou esquecer. Eu sei quem que é. Eu nunca vou esquecer o que ela fez. A ajuda que ela me ofereceu, o abraço que ela me deu lá no velório da minha mãe. Pessoas que trabalham na mesma área que eu, e Deus falou assim, eu não quero concorrência entre vocês. Não existe concorrência. Você tá falando, eu tô ficando arrepiada. É sério, não existe. E Deus levantou pessoas para me ajudar, porque eu vivi esses meses da providência do Senhor. Sem trabalho, tendo que manter todas as dívidas da loja, tem muita coisa atrasada, tá tudo atrasado. Mas o meu aluguel eu honrei. O pouco que eu conseguia trabalhar foi para pagar essas mínimas coisas, para comer, para fazer uma coisa, fazer outra. Que história, não? E a gente pensando que era só o que ela tinha passado nos últimos meses com a mãe dela. Dani, pra gente caminhar já pro final, você falou que você ia testemunhar. Deixa uma mensagem para quem pode estar passando por um momento tão difícil quanto o seu agora. O que você diria? A Dani de hoje diria o que pra Dani que descobriu sentada lá aquela hora que o mundo dela tinha desabado? O que você diria pra ela hoje? Pra amar. Amar sem medidas, é a frase. Eu falo para todas as pessoas que conversam comigo e perguntam sobre o que aconteceu, que todo ser humano, ele devia passar pelo corredor da oncologia de um hospital. Sabe por quê? Porque a gente... Ali acaba tudo. Quem tá lá, eu vi pessoas com câncer no estômago, pessoas com leucemia, uma outra senhora que entrou morrendo, também morreu 3 dias depois da minha mãe. Pessoas com câncer na coluna, gritando de dor. Então, assim, a gente não é nada aqui. A gente não tem nada. E não leva nada. Nada. Ninguém é melhor do que ninguém. Não tem essa. Então, é amar sem medidas, independente da religião, da situação, do trabalho, de qualquer outra coisa. Eu lembro que assim que... Eu não lembro se a tua mãe tinha falecido ainda ou se ela estava muito mal, você me mandou uma mensagem. Você falou assim, Rafa, minha mãe tá indo embora. E eu não sei se eu vou aguentar. E ainda eu mandei uma mensagem para ela, Dani, o legado da sua mãe tá em você. O legado é o que a gente deixa nas pessoas, né? Foi. Qual é a maior lição que você aprendeu com a sua mãe? Desde a infância até agora, o que você aprendeu com ela? A honestidade e a humildade. Minha mãe sempre falava sobre a humildade, minha mãe era. Minha mãe não tinha vergonha de pedir, não tinha vergonha de falar se ela precisava de alguma coisa, de chorar se fosse preciso, não tinha. Ela não tinha vergonha de ser E ela falava assim, que os humildes herdariam o reino do céu. Ela falava desse jeito, era uma das frases dela. Ela falava isso. E sobre a minha mãe, mais um relato, muitas pessoas não sabem, às vezes fala, igual meu tio, eu tenho um tio de fora, irmão dela, que depois da morte, ele veio pedir pra ajudar nas despesas do velório e tudo, né? E eu ainda falei pra ele, tio, não tem despesa. Como não? Não tem despesa, sabe por quê? Porque Deus, ele tinha me avisado, Rafa, que isso ia acontecer. Deus me avisou em julho. Sério? Sério. E eu paguei, eu comecei a pagar. Nunca tinha pagado. Eu posso te mostrar o carnê, um plano. Um plano da Bom Pastor. Deus falava no meu coração, a sua mãe não vai ficar. A sua mãe não vai ficar, eu vou levar. Mas que bom que teve a oportunidade da salvação, porque eu creio na salvação. Minha mãe tá no céu. Minha mãe salvou. Glória a Deus por isso. Verdade. E eu paguei o plano, né, eu paguei o plano. Eu tenho certeza. Dela eu tenho certeza. Hoje você tá em paz, você não tem nenhum remorso. Nenhum. E você ficou até o final. Até o final. O que você podia fazer, você fez em vida. Até o final. Eu velei praticamente minha mãe sozinha. Se não fosse alguns amigos que pra estar lá comigo, 4, 5 pessoas que eu me lembro, a Dani, a Pamela, a Fá, que sempre tá do meu lado, a Solange da minha igreja, a Mônica, eu ia ficar, minha mãe, o corpo dela e eu, mas eu ia ficar. Você quis honrar ela até o fim. Até o fim. Até o fim.
Que história. Dani, é isso, nossa entrevista chegou ao fim. Com vontade de chorar enorme, né? Eu queria muito que as pessoas te conhecessem melhor. E eu tenho certeza que eles vão tirar lições preciosas da sua vida, de amar, de perdão. Então, que sirva de exemplo para todos nós, para mim também, para não julgar. E que Deus te abençoe agora nessa nova empreitada. Amém. Fala pro pessoal onde que tá a loja. A Dani teve que mudar o ponto. Eu mudei. Deus preparou um lugar pra mim, eu só tenho testemunha agora, você tá vendo? Deus preparou um lugar tudo, pra porque mim. quem conta o testemunho renova a fé do outro e parece que vive de novo. Deus preparou um lugar pra mim onde eu pudesse morar e trazer a ganache. Não podia ser qualquer lugar por causa da estrutura da loja, de tudo que foi feito, né? Deus preparou, a loja já tá quase pronta, estamos correndo pra fazer os docinhos, pra ver se a gente consegue inaugurar agora no sábado. Sábado agora. Sábado agora. Que dia que é sábado agora? Que dia que é? Não sei. Que dia é? Produção, coloca aqui na tela que dia que é sábado agora. É sábado agora, gente. Dia Dia 12. Então, dia 12. Ganache estará de portas abertas com muitas delícias. Que saudade, né? De cozinhar. Tem muita gente com saudade e eu fico tão feliz. Você é muito querida e os seus doces também são muito queridos, gente. Quem nunca provou ganache, aproveita sábado, passa aqui e conhece a loja que ficou linda. Fala o endereço. A Avenida Doutor Bias Fortes, eu tô engasgando. Eu ia falando. Na Doutor Bias Fortes, 329, em frente ao restaurante Primeira Casa. Isso. Pertinho. A Dani assiste tudo de camarote. De aqui, camarote. ó, que é exatamente em frente ao restaurante. Exatamente. Então fica o convite para todo mundo. A partir de sábado, o Ganache volta a todo vapor. Fica ligado nas redes sociais da Ganache, @Ganache Doceria Ganache. É @Ganache Doceria Artesanal. Isso. Segue Fica lá de no olho Instagram. Porque ela tá sempre posta lá quando sai as coisas fresquinhas. Aí você fica por dentro de tudo, atiça suas lombrigas, você corre aqui pra pegar. Ou então pede delivery que ela manda na sua casa. E você vai ser muito feliz comendo ganache, né? Que delícia, vou aproveitar agora, que daqui a pouco eu vou voltar pra academia. Ah, Aí só de final de semana. Porque abandonar a gente não abandona, né? Não pode. Dani, muito obrigada. Obrigado. Por esse tempo, pela conversa. Eu que tenho que agradecer. Que Deus abençoe a nova empreitada da Ganache, nesse novo Amém. endereço. Que seja muito melhor que o primeiro. Tem uma passagem na Amém. Bíblia que diz que a glória da segunda casa será maior que a primeira. A Eu carinha dela. preciso, e eu creio nisso. Amém. Receba. Vai ser uma Amém. bênção. Que... Eu tenho... Tá gravado no meu coração que é as últimas palavras da minha mãe. Uhum. Antes dela parar de falar, que ela falava pra mim que eu ia ser muito feliz. Então eu Amém. creio. Também creio. E deixa eu agradecer Claro, todo à mundo, que vontade. eu era pra mim ter gravado um vídeo falando logo depois do sorteio, ainda te falei, pedi Aham. pra você me passar quem ajudou. Eu queria agradecer cada pessoa, um por um. A Rafa me passou uma lista de quem ajudou, mas não deu, foi tudo muito rápido. Então, todas as pessoas que ajudaram na ação Entre Amigos, as outras pessoas que me procuraram pra oferecer ajuda, quem doou brindes, gente, que Deus retribua cada um de vocês imensamente. Eu só tenho que agradecer. Só agradecer. É isso então, gente. E vem com essa ganache, né? Venham. Vem. Facinho de achar. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada a vocês que assistiram ao vivo. Para você que vai assistir depois gravado, é um prazer ter vocês aqui. E até amanhã no nosso último programa da série especial em homenagem ao Dia das Mulheres. Tchau, tchau, gente.